11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento do ministério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. Isso é muito forte, irmãos. De má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem. Versículo 19, irmãos. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Pode sentar. Aleluia. Essa passagem, ela também é discorrida no livro de Lucas, de Marcos. E eu li um pouquinho cada um, e cada um, ele fala, cada autor, né? O Marcos escreve de uma forma, o Lucas escreve de outra, Mateus escreve de outra, mas o fundamento da palavra é a mesma. Irmãos, o senhor vai ter que me ajudar a ensinar, né? Porque é difícil ensinar. Mas, aqui, essa palavra fala sobre fruto. Quem planta, assim? Quem já plantou? Quem tem chácara, já plantou? Quem tem uma hortinha em casa? Ai, meu Deus, vocês têm medo de levantar a mão? Só a mãe e o irmão Marcos? Ninguém mais tem hortinha em casa? Ah, glória a Deus! Quem planta, né, as pessoas mais idade, elas entendem bem de plantação, de solo, de tempo, né? Ah, hoje está na época de plantar isso, hoje está na época de plantar aquilo. Às vezes eu digo para a mãe, vamos plantar isso, ela diz, não, está na época de plantar, não dá isso nessa época, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta. A gente planta porque a gente quer? Você não tem que me ajudar a ensinar hoje, amém? A gente planta porque a gente quer colher. Colher o quê? Fruto. No mundo espiritual, você também planta no Senhor para colher. E a colheita o Senhor sabe o tempo, o momento, o modo. Mas você planta. E se hoje você tivesse que colher um fruto que você tem olhado para aquela área, eu falei, aquele fruto não nasce, eu já botei, né, já reguei, já puxei terra, já, né, cuidei, né, já passou a estação de dar fruta, aquele fruto. Que fruto seria esse, irmão? Se você tivesse que colher um fruto hoje, que fruto seria esse? O que você tem pedido para o Senhor? Você lembrou no teu coração em que fruto seria esse? Eu quero te dizer que esse fruto ele já está disponível há muito tempo para nós. O que você quer colher hoje, ele já está disponibilizado para você. Porque quem semeia não falha. O semeador, ele não falha. A semente do semeador, ela é boa, ela é eficaz, ela não falha, irmãos. Mas o nosso problema hoje, como sociedade, como igreja, é que a gente acha que as coisas de Deus é como lá no mundo. A gente pensa que lá no... Hoje, como é que nós vivemos no mundo, irmãos? Nós queremos coisas rápidas, práticas, rápidas, tudo com velocidade, assim, até os áudios do WhatsApp, a gente escuta numa velocidade mais rápida, que é rápido, rápido, rápido.
gente acha que o Senhor também tem que ser, como é que eles falam aquelas comidas que eles trazem rápido, assim, gente? É isso aí que eu não vou repetir, que eu vou ser usado. Isso aí, essa comida rápida, assim, chega. A gente acha que Jesus vai fazer a mesma coisa com a gente. Por isso que tem pessoas, irmãos, que vêm no culto, vêm 2, vêm um mês, vêm até 1 ano, 2, congregam até anos. Mas porque não colhem o fruto, desistem do Senhor. Porque as pessoas acham que as coisas são assim. Eu vou no culto hoje porque a minha casa está uma bagunça, minha vida é uma bagunça, e amanhã o Senhor tem que fazer. Eu juramos e batizamos porque queríamos isso do Senhor. Que Ele salvasse o nosso casamento. 4 meses nós juramos na igreja. Porque o Senhor não tem compromisso com quem quer fruto. Deus tem compromisso com quem quer gerar o fruto. Quem quer plantar, puxar terrinha, regar, cuidar, cultivar. Com esses o Senhor tem compromisso. E esses não ficarão sem seu fruto. Esses colherão o fruto. Mas, irmãos, bem certo é que a gente não consegue discernir as coisas do Senhor. E a palavra de hoje ela falou muito bem sobre isso. A gente não discerne as coisas no nosso espírito. Quem está passando pelo curso de maturidade está entendendo o meu palavreado. Porque nós precisamos ser uma igreja que anda no Espírito. Por que eu não alcanço bênçãos, as bênçãos que eu tanto quero, irmão? Porque você ainda vive na carne. O que é viver na carne? É viver a deleite dos seus prazeres. Do que você quer fazer, do que você gosta. Hoje eu estou a fim de ir na cela, amanhã eu não estou. Isso é uma pessoa que vive no seu deleite. Porque você vai quando você quer. Você não tem compromisso. Você não tem compromisso com cuidar, com zelar o fruto. Você tem que ter compromisso. Nenhum que tem compromisso com o Senhor ficou sem colher fruto, irmãos. Ficou sem ser abençoado. E o semeador, ele conhece, às vezes a gente vem reclamar com o semeador. O semeador no primeiro momento é Jesus. Ele é o maior semeador, porque ele semeou primeiramente nossas vidas. Mas a Carol perguntou para mim qual seria o título da tua mensagem, Zé. Eu no meio daquela 200 Bíblias, escrevendo, disse, ai meu Deus, não tem título. Ela queria botar no postzinho, né? E eu botei no postzinho ali, o solo frutífero o torna um semeador. Sabe por quê? Porque Jesus realmente, ele semeou primeiro na minha vida. Mas hoje, eu com frutos posso semear na vida de alguém. Então, ele é o maior semeador. E ele conhece muito bem o solo. Então não adianta você vir pra cá e chorar pra Jesus e dizer assim, ah, Jesus, eu já plantei, já reguei. Não, tá errado. Alguma coisa está errada, filho. Eu sei o solo que eu te dei, eu sei a semente que eu te dei. Você que não está cuidando, gerando, botando água, juntando terrinha, não sei como é que faz, eu estou falando isso porque eu vejo minha mãe fazendo na horta dela. Mas você vê, tem que mexer na minha horta. Ela vai lá, capina, junta a terra para frente das coisas, assim, né? E bota água, e bota adubo, né? Então, assim, e tem um tempo também, amados, do crescimento, do que a gente planta. Então, se você está plantando hoje na vida de alguém, espere o tempo do Senhor. Vai germinar, vai frutificar. Enquanto não germina, não frutifica, não dá frutos, você está aqui como? Adorando o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, crendo, avançando, você não está recuando. Você está avançando, irmãos. O nosso problema é que um dia a gente planta, no outro dia a gente quer ver aquilo nascendo. Não vai funcionar assim. Como o Senhor não funciona assim. As coisas espirituais não funcionam como o mundo moderno hoje aí fora. O Senhor era, é e há de vir. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Nós mudamos, irmãos. Nós se adaptamos. E como fala em Romanos, a nossa mente tem que se moldar ao Senhor. A renovar a mente no Senhor. Porque a nossa mente está distante do Senhor. E a gente acha que as coisas espirituais vão acontecer no modo natural. No modo mundo, no modo sociedade. Não vai. E nós não vamos conseguir colher frutos. E nós automaticamente vamos se frustrar por isso. O semeador, ele sabe o tempo, ele sabe a estação, amado. Ele conhece a estação, ele sabe tudo. Não tem estação, uma estação dá isso. Né, mãe? Tem estação que dá isso, inverno que dá isso. Tem fruta que não dá no inverno. Tem fruta que só dá no verão. Tem fruta que não dá no verão, só dá no inverno. A estação. Então, irmãos, vocês estão diante de um Deus que sabe a terra que Ele plantou em você. Amém. Que sabe a semente que Ele plantou nessa terra. Que sabe o tempo, que sabe a estação, que sabe todas essas coisas. E aí a gente vem às vezes pro culto e começa numa choradeira aqui pro Senhor dizendo, Senhor, por que não acontece? Por que na minha vida não acontece? Por que não acontece? Sabe por quê, irmãos? Eu estudando essa palavra, né, e eles se referem assim, né,
já se chama parábola do semeador. O que é parábola? Eu fui estudar, tem várias hipóteses, mas assim, resumindo, numa frase mais fácil para nós entender, é que Jesus queria explicar um pouquinho mais, com mais clareza. Então ele falava por parábolas. É uma verdade mais explicada ainda. E é isso que o Senhor está falando com você hoje. Porque o que eu vou falar hoje você já sabe. Quem veio hoje a primeira vez na igreja é capaz de saber que já ouviu um crente falar por aí. Então nós já sabemos o que vai ser falado aqui. Mas aí o Senhor tem que falar por parábolas, o Senhor tem que parar, o Senhor tem que desenhar, o Senhor tem que pintar, para que a igreja dele entenda e a igreja dele venha colher frutos, irmãos. O fruto está liberado. O emprego para você que você quer está guardado, o salário que você quer está guardado, o filho que você quer restaurado está restaurado, a cura que você quer já é sua. Mas por que eu não recebo, irmão? Porque você não entendeu que você tem uma terra e essa terra tem que estar boa para esse fruto ser gerado em você. Aleluia. Não é um milagre, irmãos, ainda que Deus possa fazer. Só que Deus quer usar a minha vida para gerar em mim e depois através de mim. O Senhor gera, tudo é assim. Uma criança é gerada. Ai, quero ter um filho. Amanhã eu tomo essa criança no braço. Não é assim. Você gera. Você passa 9 meses. Quem sabe, quem gera sabe. É difícil, tem dor, tem isso, tem aquilo, tem uma coisa. É 9 meses, depois o pai. Então é dor, você tem que gerar essas coisas no espírito. E eu quero dizer para você que o semeador, ele não falha, como eu já falei. E a semente dele é, como diz, eficaz. Qual é a semente do Senhor para nossas vidas? É o que ninguém mais quer. É isso aqui, irmãos. Isso aqui é a semente do Senhor. É isso aqui que de domingo em domingo o Senhor tem plantado no meu coração e no teu coração. É isso aqui que de domingo em domingo, de célula em célula, de culto em culto, de ministração em ministração, o Senhor tem plantado no nosso coração. O que você fez com a semente de domingo passado? Você cultivou ela essa semana? Você pensou nela? Você adubou ela? Você voltou a ler de novo e pensar, mas é realmente o que o irmão falou, tem verdade nisso? Ou até não tem? E me revela o Senhor? Mas ninguém mais quer a semente, porque as pessoas querem o quê? As coisas prontas. Quer vir aqui num culto, um ungido botar a mão na tua cabeça e dizer que Deus vai fazer assim, amanhã acontecer tudo que ele falou. Está repreendido esse tipo de crente, irmãos. Esse tipo de cristão está repreendido no meio do nosso povo. Irmãos, nós precisamos entender que, eu já falei na última ministração minha, isso aqui é a maior riqueza das nossas vidas. Tudo que você precisa está escrito nesta palavra. O Senhor já deixou discriminado escrito para nós, só que nós não queremos mais comer dela, irmãos. Nós não queremos mais essa semente. Nós queremos algo pronto. E infelizmente, eu tenho para dizer para vocês que algo pronto no mundo espiritual, só a nossa salvação. Se você crê o suficiente de alcançar ela. Porque a salvação vem por meio da fé, do crer, do sacrifício da cruz. Isso está pronto. A nossa vida terrena é um constante aperfeiçoamento. Porque o Senhor tem que aperfeiçoar a minha vida para que eu dê fruto, para que ganhe outra vida, para que a outra vida dê fruto, para que ganhe outra vida. Quem foi que te ganhou? Quem foi que deu fruto na tua vida, amados? Que fruto tu comeu até estar sentado nessa cadeira aí? Ou você acordou um dia e disse assim, quero conhecer esse Jesus? Não. Teve gente frutificando do teu lado. Teve gente falando de Jesus perto de você. Teve gente testificando do que ele falava e do que ele vivia. E você queria conhecer o que fazia, o que estava alimentando aquela pessoa, porque ela era assim, fracote, desanimada, triste, depressiva, e agora ela está bem, ela está feliz, ela está alegre, ela está indo numa igreja, ela está estudando uma palavra. O que é isso? Só que nós não queremos mais se colocar nesse lugar. Nós queremos coisas prontas. Nós entramos nessa vibe que ele diz aí do mundo, tudo pronto, tudo para ontem, e Jesus está só esperando a igreja dele voltar para dentro de casa, pegar a Bíblia. Estou falando sério com vocês, irmãos. Pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar a revelação da palavra de Deus, porque não tem mais nada que alguém, um homem, por mais usado por Deus, possa falar do que maior do que está escrito nessa palavra. Tudo já foi dito, tudo já foi falado. Tudo, irmãos. E ainda quando alguém fala a respeito da minha vida,
Eu vou lá para a palavra de Deus, Senhor, me confirma na tua palavra. Me confirma na tua palavra o que esse irmão está falando, porque se ele está falando da tua parte, o Senhor vai confirmar para mim, porque o Senhor já deixou escrito para mim isso também. Daqui a pouco eu não busquei o suficiente para ver isso. Então, irmãos, a semente é a palavra de Deus. Diga semente. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quanto tem cuidado dessa semente? Quem leu a Bíblia essa semana que passou? Quem leu a Bíblia? Quem abriu a Bíblia em casa em um versículo, estudou aquele versículo da semana passada? Quem fez isso? Quem fez isso está cultivando a semente que Deus deu no domingo passado. É simples, amado. O solo é o lugar que Deus encontra em nós. É o lugar que nós entregamos a Deus. Amados, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não queria precisar falar nada na adoração. Porque eu acho que a gente não precisaria dizer para a igreja, para as pessoas, gente, vocês precisam entender uma coisa. Eu acho que cada domingo tinha que um aqui ficar aqui só observando a igreja na hora da adoração. Irmãos, a gente não adora Jesus como ele merece ser adorado e exaltado. Vocês cuidam do que está acontecendo aqui na frente, vocês cuidam, sei lá o que a gente cuida. Mas a gente não adora a Deus, irmãos. Adorar a Deus é fechar os teus olhos, é se conectar no teu espírito, é desligar desse mundo natural. É eu e o meu Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te exaltar, eu vim aqui para dizer que tu és o único e digno de todo louvor. Mas a gente fica assim, ó. Não tem como, irmãos. Quem passar pelo curso de maturidade é muito claro ali o que o pastor que escreveu nos ensina. E é fato, porque ele se baseia tudo dentro da palavra, não é nada na cabeça dele. Ele fala e manda olhar no versículo da Bíblia. Qual é o lugar que tu tem dado para Deus? No teu coração. Que tipo de terra é o teu coração? Dura? Porque semente tem aqui. Semente tem na igreja X, Y, qualquer igreja tem semente. Porque a palavra de Deus ela é a mesma. A palavra de Deus, amados, ela é a mesma. Semente tem. O que não tem é solo, é coração pronto, coração com a terra fofa, com a terra soltinha, para que quando a semente cair ali, ela encontre um lugar que ela possa germinar. É isso que falta em nós, ter um coração sensível. Então, semente é a palavra de Deus. Solo, o nosso coração. E eu não sei que tipo de solo tu tem oferecido para o Senhor germinar na tua vida. Mas a gente precisa pedir para o Senhor mexer na terra do nosso coração. Semeador, Jesus. E não só Ele, nós. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes, gente, eu falo isso porque a minha avó, a mãe da mãe, ela morreu cristã, mas ela é cristã há muitos anos, né? Eu era pequenininha, eu ia limpar a casa dela, mas mandava limpar a casa dela, ela já ligava a TV, botava o pastor falar na TV, enchia um copo d'água lá e mandava nós todos os netos tomar. Toma essa água ungida aí. Então minha avó desde sempre ela é cristã. E o que eu ia falar? Eita glória. Enfim, vou voltar para cá daqui a pouco eu lembro. Jesus, ele é o primeiro semeador. Eu lembrei para falar. Porque a minha avó, ela foi o fruto na minha vida. Ela não foi, Jesus semeou na vida dela e depois ela semeou na minha vida. Eu semeei, acredito, na vida da minha mãe e a minha mãe agora vai semear na vida de muitas outras pessoas. Você entende isso? Só que ninguém mais quer estar nesse lugar, irmãos. Acordem, irmãos. Acordem. É tempo da igreja acordar. É tempo da gente entender que um dia Jesus foi quem semeou na nossa vida e hoje nós semeamos. A palavra precisa de um lugar para crescer em nós, irmãos. A palavra de Deus precisa. Ela está sendo liberada aqui, irmãos. Irmãos, domingo ninguém trabalha. Eu creio, não trabalha até meio-dia. Mas tirem um sono, durmam para vocês virem acordados para o culto, com sede da palavra, entendendo, querendo entender qual é a semente que o Senhor tem para lançar sobre a minha vida hoje. O que eu vou receber da parte do Senhor? Porque o meu solo está pronto, está fértil para receber. A palavra precisa disso, irmãos. A palavra é semente, ela sempre será lançada na nossa vida continuamente. Nós não vamos poder chegar naquele dia e dizer para Jesus: eu não ouvi a
tua palavra, eu não ouvi falar de ti, não vamos poder. Porque ele não vai voltar enquanto todos não ouvirem a voz dele. Enquanto todos não forem pregar Jesus para alguém, vai pregar Jesus até os confins do mundo. A Bíblia diz. Ninguém vai ficar sem ouvir a palavra de Deus. Agora, sobre o solo, eu cuido do meu, você cuida do seu. Eu sou responsável pelo meu solo, pelo tipo de coração que eu estou entregando ao Senhor. Você é responsável pelo tipo de solo que você está entregando ao Senhor. Como Ele encontra o nosso solo, irmãos. Como o Senhor tem encontrado o nosso coração. O Senhor quer gerar fé em nós. E através da fé, os frutos. Porque quando a gente não tem fé, a gente também não gera frutos. Porque tudo vem por meio da fé. E nós precisamos, irmãos, ter a exatidão. Hoje você precisa se avaliar. O Senhor disse que ia ensinar. Tá? Então o Senhor vai nos ensinar. Hoje, irmãos, eu queria que você, não precisa contar para mim nem para ninguém, mas conte para Deus. Que tipo de solo, como está o teu solo? Como está o teu coração? E você sabe exatamente como ele está. Você tem exatidão de como está o teu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor trabalha com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Jesus é verdade. Então, se você partir para falar de Deus mentindo, dizendo assim, ó, Senhor, está um pouquinho duro, mas né, eu amo a tua palavra. Ama mesmo? Ama e não é nem um dia da semana. Ama a palavra e não estuda ela, não se dedica a ela. A gente não ama, irmãos. A gente tem que ser sincero para com o Senhor. Deus, Ele quer nos elevar nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele precisa nos elevar. Porque só nos elevando, nós vamos receber o fruto. Não tem como receber o fruto nesse nível que a gente está, irmãos. Não tem como receber a bênção tanto que a gente quer, que eles falam de bênção, bênção, bênção. Não tem como receber a bênção. O próprio Jason leu na palavra de Deus. Se obedecerem. Se obedecerem. Sempre tem um ser. Quando você ensina os teus filhos, tem um ser. A mãe vai te dar se tu se comportar. Mas os bonitinhos aqui na casa de Jesus chegam e eu quero, Jesus não fez ainda. E se ele não fazer, e se assim, se o louvor tocar e eu não sentir uma coisa, não é mais de Deus isso aqui. Nós impomos as coisas para Deus. O Senhor está nos falando, amados, vocês precisam ser elevados. Vocês precisam, gente, nós precisamos sair desse nível de solo. Eu vou te dizer que a igreja do Senhor na terra, ela não entendeu nem que tipo de solo ela é, quanto mais se tornar um semeador. Porque se nós todos aqui que estamos sentados nas cadeiras fossem semeadores, essa igreja nós com certeza teríamos que ter comprado mais cadeira. Mas nós ainda estamos tratando o solo. O Senhor ainda está tratando o solo da minha vida, da tua vida. Amados, ninguém que vê uma árvore carregada de fruto, aqueles frutos bonitos, aqueles frutos lindos, não vai comer. Está no teu acesso, está no teu quintal, está na tua casa, vai deixar apodrecer lá? Não, você vai arrancar. Você vai comer, então você vai chamar da família, da tua filha, da tua nora, da tua genro, da tua não sei quem, porque tem muito fruto. É assim que Deus queria que nós fôssemos no mundo espiritual. Semeadores. Porque já passaram por todos os tipos de solo, e tudo bem passar por os tipos de solo, porque a gente não chega pronto. Mas ficar naquele solo a vida toda não dá. Ficar com o coração, como a palavra de Deus diz ali. Deixar a semente na beira do caminho. Deixar a semente em pedras. Deixar a semente no espinho. Não, irmãos. Vamos cuidar da semente que o Senhor tem lançado no nosso coração. Porque só ela vai poder dar fruto. Só ela vai poder dar o fruto que você quer. Não é um tipo assim, aconteceu. Não existe isso. A gente vai precisar entender algumas coisas. E o Senhor disse, eu quero ensinar a minha igreja, irmãos. Nós precisamos aprender. Para nós crescer. Para nós evoluir. Para nós dar fruto. Para nós salvar vidas, ganhar vidas, alimentar pessoas. Sem precisar falar nada. O fruto diz assim, vem me comer. Uma laranja. Quando ela começa, vem me comer. Uma bergamota, uma maçã. Não! Ela é um fruto bonito que te dá vontade de comer, porque ela é um fruto bonito, vistoso. Quem sabe você gosta de uva, de melancia, não sei. Você quer comer porque você olha aquele fruto e aquele fruto é bonito. Aquele fruto é vistoso. Aquele fruto tem vida. Você como fruto tem que ser bonito. Tem que ser vistoso. Você tem que ter vida. Porque você não vai comer uma fruta
podre que tiver na tua fruteira. Mas a gente quer ganhar nossa casa, ganhar nossas famílias, ganhar nossos filhos, testificar no nosso trabalho, sendo às vezes um solo duro, um solo cheio de espinho, um solo pedregoso, um solo onde ninguém consegue acessar. Às vezes nem no trabalho, às vezes nem dentro de casa, irmãos. Às vezes nem no convívio de casa as pessoas conseguem nos acessar porque o nosso solo é duro. É cheio de espinho. Fala uma coisa, já sai armado. Nós precisamos ser curados, irmãos. Irmão, nós precisamos como igreja ser curados. Nós precisamos voltar para o lugar onde Jesus nos chamou para estar aonde, meu Gisele? Com a cabeça na palavra. Como é que é, Jesus? Eu vou avaliar minha vida e vou me adequar à tua palavra. Eu vou me adequar à minha vida, o que está dizendo a tua palavra. É impossível você não frutificar. É impossível você não colher fruto, como diz no final da parábola. 30, 60 e 100 por um. Isso é poderoso. Mas nós estamos mendigando, nós estamos pedindo o fruto. Quando nós devemos estar dando fruto. E o que nos impede, irmãos, de dar esse fruto? Ali no versículo 11 diz assim, ó. Ele respondeu: a vocês, os discípulos perguntaram, depois que Jesus falou todos os tipos de solo ali para eles, tá? Vocês todos são discípulos aqui. Não tem ninguém que não é convertido que já não aceitou Jesus como Senhor. Eu acho que todo mundo é, né? Se não é, vai ser agora. Em nome de Jesus eu profetizei. Quando os discípulos todos estavam ali, disseram assim para ele, viram que ele falou do tipo de solo, o solo da beira do caminho, o solo pedregoso, o solo espinhoso, o solo que deu fruto, os discípulos perguntaram para Jesus assim, ó. Aproximaram de Jesus e perguntaram: por que você fala em parábolas? Quem dera Jesus falasse assim, ó, vão ter frutos, e as pessoas saem dando fruto. Quem dera a gente pregasse hoje e semana que vem essa tivesse fila para entrar aqui dentro, porque vocês deram muito fruto, muito fruto, muito fruto, muito fruto, e as pessoas querem ver o que vocês estão dando, o que está acontecendo. Quem dera, mas não, Jesus tem que falar e tem que explicar. Jesus tem que falar e explicar. E glória a Deus por isso que a gente pai, como pai também é assim. A gente fala, explica, fala de novo, explica, ou é só eu que faço isso? Como mãe? Não, né? A gente fala, explica continuamente. A semente é lançada continuamente. Nunca deixa de ser lançada essa semente. E eles perguntam assim para Jesus, por que ele fala em parábolas? Jesus responde assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Eu disse, como assim, Jesus? Por que a nós e a eles não? E aí, se tu vai estudar, nós temos umas bíblias de estudo lá que tu vai estudar, que vai te aprofundar. O que Jesus queria falar, irmãos? O semeador está nesse lugar, não tá? Amém. Existe semente nesse lugar? Amém. Só que o que acontece? A vocês, quem dera seja todos, até os bebês, até as crianças lá no Kids, que elas estão recebendo a palavra, elas estão recebendo a semente. A vocês foi dado, o que Jesus diz ali? A conhecer, o conhecimento dos mistérios do reino. Porque nós estamos livres para ter acesso a isso. Mas a eles não, porque tem gente que está nesse mesmo ambiente, está recebendo o mesmo sol na planta, a mesma quantidade de água, o mesmo adubo, o mesmo puxar a terra, e não vem, e migua, e não vem. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que querem, e tem pessoas que não querem. É isso que o Senhor está falando para os discípulos. E a palavra que ele fala depois, irmãos, é uma palavra muito pontual para nós hoje, agora, como igreja. 9 de junho, que é hoje, eu tive que perguntar para o irmão que não sabia. 9 de junho, às 8h20 da noite. É para nós essa palavra aqui. Foi escrita há milhões de anos atrás, é para nós, irmãos. É a mesma coisa que Jesus disse assim, ó, porque ele vai dizer, mas nós queremos? Nós queremos começar a fazer um plano de leitura da palavra essa semana? Quem quer começar um plano de leitura comigo? Quem quer estar na sexta-feira que a Rose falou aqui, que nós vamos vir aqui, vamos jejuar, vamos se consagrar durante o dia e vir para cá para orar às 10 horas da noite e ficar aqui adorando Ele? Quem quer? Às vezes não queremos. Às vezes nesse dia vai estar frio pra caramba. E você vai escolher ficar na sua casa, então você não quer.
Porque a semente vai estar nesse lugar, o semeador vai estar nesse lugar, a semente vai estar sendo lançada. E nós estamos aqui fazendo o quê? Adubando a terra, preparando a terra. Porque nós sempre precisamos de semente, amados. Sempre, porque você come da árvore em todas as estações. Ou você comeu bergamota na vida uma vez só e nunca mais comeu bergamota. Você fica esperando, a gente fica esperando a estação para dar aquele fruto. É porque eu amo bergamota, eu amo o inverno, comendo só um bergamota. Você fica esperando aquele tempo do fruto. Então é continuamente, não é dar uma vez e nunca mais dou. Não é fazer uma vez e nunca mais fazer. A Rose falou, estou passando pelo curso de novo, por quê? Porque tem sede, porque quer, porque deseja. E eu quero dizer para vocês, irmãos, sem medo de errar, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo que eu tenho pedido para Ele e de tudo que eu penso. Mas a minha terra não está preparada para receber a semente e frutificar. O Senhor é poderoso. Nós estamos vivendo num tempo que as igrejas querem receber do Senhor, querem pegar um fruto pronto, se alimentar e deu. E nós não vamos ministrar esse tipo de palavra aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor está descendo para a terra para buscar os reis. E você vai precisar estar ciente de que tipo de solo você vai ter que ser. Você vai ter que estar preparado. Você vai ter que estar dando fruto. Você vai ter que prestar conta da tua vida nessa terra para Ele, irmãos. A tua vida não é tua. Ainda que tu pense que seja, não é. Não é. Se você adoecer hoje, cair no hospital, até os batuqueiros pedem para esse Jesus aí, desse me cura. Mas tu não era dono da tua vida, talvez que tu queria? Tu não te mandava, te governava? Agora vai pedir para esse Jesus? Nós precisamos de Jesus em todo tempo, sempre, para sempre, em todo momento. Não há outro caminho. Aleluia. Que nós sejamos daqueles que desejam conhecer o Senhor, desejam conhecer a semente, estudar a semente. Essa semente dá qual tipo de fruto? Ah, dá essa. Essa semente dá qual tipo de fruto? Dá essa. Conheça essa semente aqui, ó. Ela tem fruto, ela tem muito fruto. Ela tem fruto que nós nem comemos ainda. Ela tem fruto aqui que eu com certeza não provei. Porque eu não tenho buscado o quanto eu deveria ter buscado. E eu não tenho colhido frutos mais ainda, porque eu não tenho buscado na fonte, na semente. Aqui está a semente. Aleluia. O que você tem feito dessa semente? Eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor, Ele não vai deixar de lançar semente só porque teu solo é rochoso. Só porque o teu solo é espinhoso. Só porque o Senhor joga e tu joga na beira do caminho. Fica na beira do caminho. O Senhor não vai deixar de lançar semente. Você não deixa de cuidar dos seus filhos, ainda que eles te respondam. Ainda que eles não respondam a você como você gostaria. Ainda que eles te desobedeçam, ainda que eles sejam, sei lá, difíceis. Cada pai sabe do seu filho. Você não deixa de ser pai para eles. Você não deixa de cuidar deles, de lavar a roupa, de fazer a comida, de arrumar a cama, de levar na escola. Você não deixa de fazer isso. E a palavra diz que você faz isso sendo mal. Que dirá o nosso Pai no céu. Ele dá muito mais. Então Ele não vai desistir de lançar semente. Mas por que eu não consigo? Porque você vai ter que avaliar o solo nessa noite. Você vai ter que avaliar o teu solo. Como é que está o teu solo? A palavra do semeador, ela é uma reflexão. Desde o começo ao fim, irmãos. E nem isso nós queremos mais. Refletir. Pensar. A gente não quer mais pensar. Hoje eu tenho até o Google, né? Bota ali que vai dizer o que é. Você não quer mais pensar. Tudo que é bom para trabalho, tudo trabalho. Não é, irmãos. É puxar a mente. Sabe por que as crianças estão numa era de crianças doentes, crianças com tantas síndromes, síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome de pânico, síndrome de... Se tu for um médico e ouvir ele, tem síndrome de qualquer coisa. Porque o cérebro das crianças estão atrofiados. Porque elas não precisam pensar mais. Eu lembro da minha época, irmãos, que eu preciso terminar a ministração, que agora tem um relógio bem grande para me cuidar. 20 para as 9, tá bom? Ele botou o relógio lá comigo para o horário. Irmãos, eu lembro quando eu era criança, nos fundos da casa da mãe, tinha um pé de goiabeira, eu montava a minha casinha. Tudo, tijolinho, panelinha com latinha que sobrava da cozinha da mãe, com potinho. Tu vê alguém fazendo uma criança brincando com isso? Não. Aqui, ó, pega o telefone. E ali tem tudo. Ali ela só clica, vai a roupinha que ela quer na boneca. Que legal.
chega a adolescência, são jovens que estão trancados no quarto, na frente de um PlayStation, sei lá o que é essa geração de play aí. Ai, não tem problema de jogar, claro que não, os guris jogam, não tem problema. Só que uma vida sequente disso faz mal. Nós atrofiamos. Nós não damos a semente para o nosso filho plantar. Quem já deu uma semente para o filho plantar? Quem já levou um filho para a horta? Ajudar a mexer na terra? Quem já fez isso? Capaz, não vão querer sempre não ensinar. Jesus está nos ensinando nessa noite. A gente não ensina mais. Ai, tem pronto, não vale a pena plantar. Vale a pena plantar. Porque um molhinho de temperinho verde lá, falando coisas da nossa vida cotidiana, irmãos. Morreu todos os temperinhos, que é a mãe que cuida da horta, mas eu aproveito junto. Tava lindo os temperinhos, couve, lindo. Tava linda a horta da mãe. Porque essa chuva morreu tudo. Eu fui comprar um mini pezinho de couve. Era quase 2 pila. Irmãos, vale a pena plantar. Vamos voltar lá atrás. Como é que os nossos avós viviam? Como é que os nossos pais viviam, irmãos? Só que nós não queremos mais isso. E claro, estou falando para vocês de coisas naturais, mas tragam isso para dentro da palavra. Nós não queremos mais plantar nada espiritualmente, nós queremos tudo pronto. E não existe isso. E aí o Senhor, só tenho mais 10 minutos para pregar, Jesus me ajuda. Eu estou terminando. Aí o Senhor, Ele traz essa palavra para a igreja de Novo Hamburgo e gerar vida em Cristo essa noite. Porque Ele quer ensinar o quê? Nós começar a catar semente. A olhar para a terra do nosso coração. A ver como ela está. E aqui, irmãos, Ele dá 4 tipos de semente. A primeira, então, é aquela semente que cai na beira do caminho. E a palavra, ela é poderosa, essa palavra de Deus. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Ainda que, na medida que eu sou apaixonada, eu não me dedico a ela. Mas eu amo a palavra de Deus. Porque ela diz tudo para nós. Ela dá esmiuçado. O Senhor aqui na palavra, então, Ele deu esmiuçado. Ele explicou para os discípulos o que Ele queria dizer. Quando Ele falou daquelas sementes. E Ele começa no versículo 19 dizendo que quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende... Quem já saiu de um culto sem entender a palavra? Agora você vem em frente comigo, eu já saí. Se você nunca saiu, glória a Deus por isso. Mas eu já saí de culto e eu entendi a palavra. Ou o pregador era tão entendedor da palavra que ele falava numa linguagem que você não é a tua linguagem. Ou realmente, né? Às vezes a gente não entende, beleza, não tem problema. Mas sempre, você nunca entende. E aqui ele diz assim, ó. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Gente, a semente que cai na beira do caminho, ela é aquela semente que... ela tá ali. O que você, quando você passa pela rua e vê alguém à beira do caminho, ele tá à mercê do quê? De tudo. De tudo. Ele tá à mercê de tudo. Do tempo, do vento, da morte, da doença. Ele tá à mercê de tudo. Uma pessoa que tá caída na beira do caminho. Como a gente se andar aqui agora, sair caminhando aqui, nós vamos achar pessoas à beira do caminho. Ele está à mercê do que, irmãos? De tudo. Ele não tem proteção, ele não tem cuidado, ele não tem nada. O maligno tomou conta da vida dele. Pode fazer dele o que quiser. E o Senhor está dizendo que o meu coração e o teu coração, às vezes, tem esse solo. Esse tipo de solo. Que Jesus vem, lança essa semente e nós simplesmente não estamos interessados em saber. Nós não estamos interessados em entender isso aí. E aí vamos para cá sem semente. Na segunda dá um brete, que a gente fala no nosso linguajar. E você vai fazer o quê? Se você não deixou gerar semente no meio da tua vida. Você vai apresentar que fruto para aquela situação. Porque alguém que vive do Espírito é o cheio de fruto. Ela sabe como agir em determinadas situações. Mas quando você não pega essa semente, você na segunda, na terça, na quarta, você não tem fruto. Você nem pensa no que foi lançado, porque caiu na beira do caminho. Não creia, irmãos. Uma pessoa que está, vou dar exemplo, uma pessoa que está caída, um mendigo que a gente chama, né? Que está caída, eles creem em alguma coisa, eles têm esperança de alguma coisa? Não tem. Não tem esperança de nada, irmãos. Não tem esperança que amanhã vai tomar um cafezinho na mesa, um leitinho quentinho, um pãozinho novo, não vai ter. Vai poder dormir até tarde com a família e ter um almoço para comer família. Não tem. Eles não creem em nada. Eles não têm esperança de nada. E assim é alguns corações. O Senhor está dizendo que assim é o nosso coração algumas vezes. Não entende, não crê.
e logo a recebe com alegria, porque a alma, né? Glória a Deus, amém a palavra. Segundo, Deus dá uma luta na medida que Ele te deu a palavra, e você não tem fruto para responder aquilo. Você está entendendo? Está entendendo comigo? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. Porque eu quero dizer para vocês, por causa da palavra, por causa do fruto, para você gerar um fruto, você vai ter que ser um cristão, senão a gente não vai gerar fruto. Você vai ter que ser perseverante. Esse tipo de solo, irmãos, ali diz que ele até recebe a palavra com alegria, né? Porque a gente às vezes é emocional no culto. Como eu falei no curso de maturidade que está fazendo. É aquele que recebe com alegria, aquele que recebe com entusiasmo, aquele que diz, agora vai dar certo, agora eu vou lá, receber a palavra, eu me cheio da unção e do poder para segunda-feira, para terça. Mas a primeira luta, a primeira perseguição, a primeira dificuldade, a pessoa entraves internos, irmãos, tem coração tão duro que precisa de cura, falta de perdão, depressão, medo, insegurança, rejeição, maldições hereditárias, tudo isso. Quando elas adivinham a nossa vida, eu fui rejeitado, eu fui abusado, eu tenho muito medo disso, eu tenho muito medo daquilo. O teu terreno se torna como? Uma pedra. Porque se tu foi rejeitado, você age assim. Se você foi rejeitado, normalmente você vai ter depressão, você vai se achar o último, que ninguém te olha, que ninguém te vê na igreja, que ninguém te abraça, que ninguém te manda uma mensagem. A falta de perdão, amados. Eu queria poder falar um pouquinho, mas não vai dar tempo. Entraves internos, diz a palavra de Deus. Aqui está escrito a palavra. Vocês têm entraves, travas internas que precisam ser desbloqueadas. Eu preciso ter acesso a esses lugares, mas ninguém vem aqui e diz assim, Senhor, eu estou com sintomas de depressão, eu não quero sair da minha cama, eu só choro. Ajuda nessa parte do solo do meu coração. Eu quero ser curado disso. Eu me sinto dura, me sinto inquieta. Falem para o Senhor, amados, o semeador está nesse lugar. A semente igual vai ser lançada. Por que desperdiçar a semente? Por que não deixar a semente cair? Amados, se você disser assim, ó, Senhor, eu sou esse solo tenebroso. É só o que o Senhor precisa. Eu quero ser curado da minha rejeição, eu quero ser curado do medo que eu sinto, eu quero ser curado da insegurança que eu tenho, das maldições hereditárias do meu passado, porque eu sou assim, porque meu avô e meu bisavô eram repreendidos. Senhor, eu quero ser curado. Aí você apresenta o teu solo para o Senhor e Ele sabe tudo sobre o teu solo. Ele sabe tudo sobre o nosso solo. Pergunta para um agricultor que planta qualquer coisa que seja, ele sabe tudo daquilo ali. Quando vai nascer, tudo ele sabe. Depois o terceiro solo, ainda eu quero falar, que fala a palavra, não cria raiz e profundidade, irmãos. Se tem uma coisa que nos afasta do Senhor Jesus, é nós não ter profundidade nele, é ser rasinho do Senhor. Eu vou no culto, mas dar glória a Deus não. Não está dando glória a Deus para o teu irmão, nem para mim, nem para ninguém. O glória a Deus é a Deus. Se você não quer dar, eu quero dar glória a Deus. Porque a glória é dele mesmo, porque ele tem cuidado da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu vou no culto, mas aqui os braços não entram. Mas se perde um braço, vai chorar para desculpar Jesus ainda, porque Jesus não me cuidou e me atropelou e perdi meu braço. Mas quando tinha os braços, não mandaria para Jesus. Quando tinha fôlego de vida, eu não cantava para o Senhor. Mas deixa cair numa cama de hospital para ser uma paella para ver. Liga lá pro irmão, pede pro irmão orar por mim, que eu estou com insuficiência cardíaca, você respirar, eu tenho que ser entubado, tá quase sendo entubado, irmão. Vamos levantar um clamor pela vida do irmão. Mas quando o irmão tinha fôlego de vida, não clamava, não adorava, não levantava a voz, não louvava a Deus. Não tem profundidade. Qualquer coisinha derruba. Amados, eu oro ao Senhor por uma geração de profundidade. Quando eu estudava essa palavra, eu dizia, Senhor, eu quero ser mais profunda ainda na tua presença. Me ajuda a ir para um lugar mais profundo em ti, Jesus. Porque tem coisas externas que ainda me abalam. Tem coisas externas que ainda me incomodam. Seja profundo em Deus, irmãos. Se você quer fazer parte desse ministério, desse corpo de Cristo, não é ministério, é placa de igreja.
de Cristo. Nós somos um corpo bem ajustado. Se você quiser fazer parte desse corpo, faça mesmo. Faça com profundidade, faça com certeza, com convicção. Eu estou contigo, eu estou junto. Vai ter oração, eu vou na oração. Eu não vou faltar o culto, eu não vou faltar a cela. Quando eu for para o culto, eu vou para o propósito de adorar o meu Deus. Faça com profundidade, irmãos. Porque a semente vai ser lançada e quando ela bater nesse solo, nós vamos desperdiçar essa semente que é tão preciosa. E automaticamente não vai ter fruto para colher. Terceiro solo, solo espinhoso. Coisas externas que nos preocupam, coisas dessa vida. Isso tem a ver com o nosso externo, irmãos. Porque assim, ó, a gente é uma criatura que Deus tem que trabalhar muito. Concorda comigo ou não? Além daquela coisa tudo interna que eu falei, tem o externo. Tem que os nossos sentidos, que nós estamos estudando no curso de maturidade, vem através deles. O olho, o cheiro, né? O tato, o paladar, o ouvido. Gente, nós estamos também numa época, fiquem aqui comigo, por favor, eu estou quase terminando, eu prometo, que as coisas externas, elas aguçam os nossos olhos. As coisas externas, a gente quer ter. A gente quer adquirir. Nada contra, já falei, vocês já me ouviram falando isso, né? Sim. Nada contra, irmãos, desde que ela não me roube a semente que o Senhor tem depositado no meu coração. Porque quando eu passo a olhar somente para isso, e não é a Gisele que está falando, é a palavra de Deus que diz que tem solos espinhosos. Por quê? Quando a semente caiu em meio de espinhos. Esse é o caso daqueles, irmã Gisele, que ouvem a minha palavra, mas se preocupam, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufoca. É a Gisele que está falando. O engano das riquezas, amados. Porque eu quero te dizer, e falo isso sem medo. Se o Senhor quer te fazer andar com, sei lá, o último carro da geração, porque eu não conheço carro, tá? Mas vamos dizer que, sei lá, o carro da última geração aí. Se Ele quiser fazer de você andar e ter um carro desse, Ele vai dar, pode ter certeza. Se o teu coração tiver uma graça certa, irmão, Ele vai te dar. A semente vai germinar e você vai alcançar isso. Agora, se Ele não quiser, você pode se matar trabalhando que você nunca vai ter. Porque nós estamos à mercê do querer do Senhor para nós. Eu não quero nada que o Senhor não queira para a minha vida. Seja o melhor que for, eu não quero. Se Ele não quer, eu também não quero. Sabe por quê? Porque eu vou sofrer. Eu vou terminar, vou desgastar minha vida. E aquilo não vai frutificar em mim. Porque não era esse o plano de Deus para minha vida. Quero o querer de Deus para você. Você pode desejar ter muitas coisas sim, irmãos. Mas sujeite a vontade de Deus. Eu queria ter um carro para mim, porque já vai trabalhar e vai no carro. Eu fico sem carro. Eu vou no mercado a pé. Ah, tu não queria ter um carro de barco? Eu queria. Mas se isso estiver no plano de Deus, Ele vai me dar. E se não estiver no plano dele, Ele nunca vai me dar. Então tudo bem com isso. Vocês estão entendendo? Então é isso que o Senhor está falando, porque a gente se perde com as riquezas da terra. Tem gente que não vem para o culto, tem que trabalhar, emprego de manhã, emprego de noite, porque não vence, porque quer comprar, porque compra mais do que ganha, e daí não consegue pagar, e tem que trabalhar. Eu quero te dizer, irmãos, não troquem a vida com o Senhor por nada. Não troquem a vida com o Senhor Jesus por nada. Prazeres da carne, os próprios interesses. Irmãos, é difícil ter uma vida com o Senhor, eu não vou mentir para vocês. Mas na mesma medida não, muito mais maravilhoso é ter uma vida com o Senhor. Porque as dificuldades não se comparam com a glória que há de vir a palavra de Deus. E de fato nós vivemos, nós desfrutamos. Quem vive na minha casa comigo, a minha irmã e a minha mãe estão ali, eu desfruto. Eu sou uma pessoa, irmãos, tenho meus dias de tristeza, meus dias de... Tenho. Mas eu sou uma pessoa que eu me acho feliz no Senhor. E se eu sair deles, eu sou uma tristeza só. Eu sou um problema só. Eu sou uma panela de expressão para explodir qualquer hora. Agora, no Senhor, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu creio, eu acredito, eu sei que vai dar certo. O Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando, o Senhor
E por último, então, o nosso solo fértil. E esse é o solo que Deus gostaria de encontrar na minha vida e na sua. Quando eu estiver? Todos os dias. Porque Ele é um semeador que sai a semear, sai a semear, sai a semear, sai a semear. Ai, a palavra de Deus diz que só nos domingos Ele semeia. Não. Hoje Ele está semeando uma palavra. Amanhã você vai ouvir qualquer coisa. No rádio, na TV, da palavra de alguém, da Bíblia. Você vai abrir a Bíblia e Ele vai semear na tua vida. Você vai escutar um louvor, Ele vai semear na tua vida. Você vai escutar uma pregação, Ele vai semear na tua vida. Você vai estar falando com alguém, colega vai ter alguma coisa com você que Ele nem sabe, mas Ele está sendo usado para semear na tua vida. Ele semeia continuamente. Esse é o solo que Ele quer encontrar em nós. A semente está pronta, mas a terra tem que ser boa, a palavra de Deus diz. Ali diz assim, é quando a semente caiu em boa terra. Esse é o caso daqueles que ouvem e entendem. E dá o quê? Uma colheita. Dá fruto só? Dá colheita. Por que eu não colho? Porque a palavra de Deus diz que dá colheita. A palavra de Deus diz que dá colheita. Uma só, plantei um, deu um. Não. Porque esse não é o cálculo de Jesus. É 30, 60 e 100 por um. É você plantar um e ganhar 30. É você plantar um e ganhar 60. É você plantar um e ganhar 100. Ganhar o que, irmã Gisele? Saúde. Se o Kevin tem saúde, eu sou abençoado. Sou ou não sou? Amém. Se o Kevin cai no hospital com uma doença grave, o nome de Jesus está perdido. Mas o Kevin tem saúde, então eu sou abençoada 100 por um. O Arthur tem saúde, eu sou abençoada 100 por um. Eu tenho comida na mesa, eu sou abençoada 100 por um. Eu tenho vida, eu tenho fôlego de vida, eu tenho saúde, eu sou abençoada 100 por um. Entendam, abram o entendimento para essas coisas espirituais e sejam frutíferos e sejam abençoados e colham. E vocês não vão colher só para vocês, não. Porque se eu tenho um filho abençoado, meu filho abençoa outras pessoas. Se eu tenho um esposo abençoado, meu esposo abençoa. Se eu sou uma pessoa frutífera, a minha vida abençoa outros. E agora, para terminar, uma coisa que todos eles tinham em comum, que todos nós temos em comum. Se for olhar na primeira, na segunda, na terceira, todos o quê? Ouviam a palavra. Todos ouvem. Todos ouvem a mesma palavra. Todos estão diante do mesmo Semeador. Todos nós estamos diante do mesmo Semeador. Não é Ele que semeia na minha vida e outro semeia na tua. O mesmo Jesus que semeia na minha vida, Ele semeia na tua. O mesmo Jesus que cuida da minha vida, cuida da tua. O mesmo Jesus que quer plantar na minha vida, quer plantar na sua. Todos ouvem. Mas lá em Tiago 1, agora é para terminar mesmo, meu filho já está cantando louvor para nós levantar. Você quer levantar? Você pode levantar. Tiago 1, mas levante na glória, levante no Espírito. Levante mexendo nessa terra aí. Olha só o que diz em Tiago, irmãos, capítulo 1, versículo 22. Vocês estão comigo aqui? Escutem então o que o Senhor diz. Sabe por que diz aquilo ali? Porque ouvir, todos podem ouvir. O diabo está ouvindo a palavra de Deus. Na verdade, ele sabe mais do que nós, bem de verdade. Mas tem uma grande diferença entre ouvir e praticar. Ali em Tiago 1:22 diz assim, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha o que diz mais. Enganando vocês mesmos. Porque é o pastor que vocês enganam? Jesus muito menos. Esse fato, não engana Jesus nunca. Mas vocês enganam o pastor? Irmãos, eu quero que vocês cresçam, que vocês vivam coisas grandiosas do Senhor. Se vocês disserem para mim que vocês estão frutificando, glória a Deus, vocês têm que. Não é a mim que vocês enganam, é a vocês mesmos. A gente se boicota, a gente se engana a nós mesmos. Quando a gente vive uma vida no raso, sem profundidade, sem um solo fértil. Aí diz assim, ó, vocês enganam vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra do domingo, da quarta, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Entende
observam atentamente a lei do Senhor, que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, porque praticar a palavra é ser livre, não é julgo. Praticar a palavra é ser livre, ter perseverança na palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. O que diz a sua aí? A minha diz assim, ó, será feliz naquilo que fizer. Você tem noção disso? Você tem noção de que se você praticar a palavra, perdoar 70 vezes 7, orar como se fosse persegue, amar os outros inimigos, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Tudo. Ah, mas eu não sou feliz nessa área. Vai verificar o teu solo. O semeador é o mesmo. A semente é boa, ela é eficaz. O solo precisa ser olhado nessa noite. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele comece a olhar para o teu solo nessa noite. Que ele comece a olhar para dentro do teu